Olá, gente, boa noite, tudo bem? Hoje eu vim falar de um tema que eu achei bem interessante, que eu vim estudando sobre ele ultimamente. Então, quando eu estudo alguma coisa, eu gosto de compartilhar, que eu acho interessante, né? Hoje eu vim falar sobre filhos de mães diabéticas, né? O que é que acontece? Lá por volta do 24 semanas, próximo dos 6 meses, né? É indicado que toda gestante ela faça o teste, né, de glicemia. Então, ela fazendo esse exame e dando a glicemia alterada, então, o que é que a gente diz? Que ela passe a controlar, né, esses níveis de glicose, né? Principalmente aquelas mamães que gostam de, tô com desejo de comer um chocolate, tô com desejo de comer uma pizza, tô com desejo de comer uma lasanha. Então, a gente sabe que tudo isso é carboidrato. Então, que a gente possa cuidar da nossa alimentação durante a gestação, né? Para que assim a gente não desenvolva uma diabetes crônica e nem o nosso bebê ele nasça com alguns probleminhas, tá? Como a macrosomia e como algumas outras doenças com anomalias congênitas. O que é que acontece? Esse bebê está lá dentro, guardadinho no nosso ventre, e a fonte de alimentação e de oxigênio para ele é através da placenta, tá? Então, através da placenta, ele vai passando pelo cordão umbilical, e do cordão umbilical vai passando para ele, vai passando o quê? Glicose. Se essa mãe só come chocolate, biscoito, lasanha, ela vai passar para ele muita glicose. Então, quando ela passa para ele glicose, né, através da via placentária, ele vai produzir, através das células beta-ilhotas pancreáticas, ele vai produzir insulina, vai produzir bastante insulina, que a gente vai chamar de hiperinsulinismo. E esse é um hormônio do crescimento. O que é que vai acontecer? Esse bebê ele vai acabar ficando um bebê bem grande e bem gordo, tá? Bem inchado, ele nasce bem gordo e bem inchado. A gente diz que ele é um filho de uma mãe com diabetes gestacional quando ele nasce com peso a partir de 4 quilos, tá? Quando o bebê, a gente vê que aquele bebê tem acima de 4 quilos, a gente já desconfia, já fica já de olho. Por quê? Porque não é saudável, tá? Aquela gordura, aquele tamanho dele, aquilo ali não é saudável. Por mais que algumas pessoas achem bonito, achem lindo, um bebezão grandão, não é saudável. Então, o que é que acontece com essas crianças? A mãe tem uma hiperglicemia, glicemia alta, né? Então, ela tá passando para ele ali, né? Açúcar. E quando no nascimento, quando corta o cordão umbilical, esse bebê, ele vai simplesmente ter uma hipoglicemia. Isso mesmo. Vai ter uma queda na glicose, porque ele está ali acostumado a estar recebendo o tempo todo aquela glicose. Então, o organismo dele vai acabar sentindo falta. Então, ele é um bebê de baixo tônico muscular, ele é um bebê que fica mais quietinho, ele é um bebê que chora menos, ele é um bebê que, quando eu falo tônico muscular, é um bebê mais quietinho, por conta da glicemia ser baixa, tá? E isso é muito sério. Então, a gente tem que sempre estar de olho, tem que estar alimentando esse bebê imediatamente, tá? Assim que ele nasce, tem que estar e estar de olho, fazendo sempre a glicemia dele. Como é que a gente vai saber? Quando o teste de glicemia nele dá abaixo, inferior a 45 miligramas, tá? Então, quando dá abaixo disso, quando dá 40, 45, a gente já sabe que ele é um bebê que está com hipoglicemia, tá? Então, o que é que a gente faz? É um bebê que ele perde calor também muito fácil. Então, ele corre também o risco de futuramente ele desenvolver uma diabetes, porque ele vai necessitar, o corpo dele vai necessitar dessa glicose, tá? Então, ele provavelmente vai se alimentar mais, né? E o que é que eu posso passar mais para vocês? Eu acredito que seja isso mesmo, tá? Então é isso, que ele, quando ele recebe essa glicose, as células pancreáticas dele produz mais insulina.
e ele fica grande e fofo, não é porque é saudável. É simplesmente a insulina é um hormônio do crescimento e ele está funcionando ali como um anabolizante. É a mesma coisa que a gente tomar um anabolizante e vai malhar. A gente tá torado, às vezes, é como se fosse botar óleo mineral, né? Que o pessoal injeta, né? Algumas pessoas. Então, aquilo ali não é saudável, tá bom? Então, o que é que a gente indica? Que as mães tenham uma boa alimentação, procura se alimentar saudável, se alimentar de frutas, evita comer muita coisa doce, né? Para que possa ter uma gestação saudável, né? A mãe não desenvolva uma diabetes crônica que fique para o resto da vida e nem aquele bebê também possa sofrer, né? Também desenvolvendo uma diabetes e até mesmo sofrimento para a mãe. Ver o filho teve que ficar lá no neonatal por conta disso, né? Não é fácil para ninguém, todo mundo quer ter o seu bebezinho aí saudável. Então, gente, era isso que eu tinha que passar para vocês. Então, muito cuidado aí, quem estiver grávida, que pretende engravidar, já tá sabendo o que é que acontece com essas mães de bebês com diabetes gestacional, essas mães que costumam comer muita coisa doce durante a gestação. Esse açúcar é passado para o bebê e quando ele nasce, ele tem uma hipoglicemia, ele não tem açúcar, então ele é um bebê bem frágilzinho, tem taquicardia, tem além de ter taquicardia, ele tem um desconforto respiratório, tá? E perca de calor. E isso aí é sinal de a gente ficar bem atento, tá bom? Um beijão para vocês. E qualquer dúvida, é só perguntar. E espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho em alguma coisa, tá bom? Beijão, boa noite, tchau, tchau.